Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias de hoje. E você vai ver acidente envolvendo táxi no centro aqui de Erechim. Veículo capotou na madrugada de hoje. E também entre os destaques você vai ver que um caminhão entrou dentro de um estabelecimento comercial ontem aqui em Erechim. E nós vamos mostrar para você também a história de uma bebê getuliense que precisa da sua ajuda para seguir um tratamento de saúde. Entre os destaques você vai ver que o governo se prepara aí para a sequência da imunização e o governador e o presidente seguem trocando farpas. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, seja bem-vinda, bem-vindo a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha de segunda a sexta-feira com as informações aqui de Erechim e da nossa região do Alto Uruguai Gaúcho. E olha, já começo o nosso telejornal de hoje chamando a sua atenção, você que está chegando agora para acompanhar as informações aqui da nossa região, desta história que eu vou mostrar aqui no Bom Dia Notícias. Olha, uma bebê de Getúlio Vargas precisa da sua ajuda para seguir um tratamento. No final do ano passado, os pais dela descobriram que a Rebeca, que tem 2 anos, estava com um tumor no cérebro. Ela já passou por uma cirurgia e segue o tratamento de quimio e radioterapia em Passo Fundo. Ontem eu conversei com a mãe dela e você pode ajudar esse tratamento a seguir acontecendo. Veja mais agora na reportagem. Sorridente, carinhosa e amável com todos. Assim é a pequena Rebeca, de apenas 2 anos. A família de Getúlio Vargas vive algo que um pai e uma mãe nunca imaginaram na vida de um filho. Em novembro do ano passado, a bebê iniciou com sintomas que resultaram no diagnóstico de um tumor no cérebro que está sendo combatido pelos médicos. De forma online, Priscila, a mãe de Rebeca, conversou com nossa reportagem. Ela acompanha a filha em mais um dia de tratamento em um hospital de Passo Fundo. Foram 10 dias entre os primeiros sintomas e o diagnóstico deu 10 dias. E a gente achava que seria, a gente sabia que seria um tratamento, não ia ser tão fácil, mas a gente também não imaginava que a gente ia permanecer muito tempo no hospital, como tem sido, né? A gente passa uma semana e pouquinho em casa e volta para o hospital. Rebeca é a primeira filha do casal getuliense Emerson e Priscila. A mãe lembra que teve uma gravidez tranquila, acompanhada por uma equipe médica. Foi uma gravidez muito... Eu não sentia... não fiquei... Todos os exames sempre estavam muito bom. O parto dela também foi tudo certo. A Rebeca nunca foi uma criança assim de ficar doente. Ela ficou uma vez internada com começo de pneumonia, mas nunca foi uma criança de ficar doente. Gostava de conversar bastante, ela já estava falando, caminhando. E a Rebeca sempre foi uma menina muito sorridente. Ela estava sempre sorrindo, e isso é uma característica que mesmo agora, depois, a gente vê que permanece nela. Ela está sempre sorrindo. As pessoas que passavam na rua, ela começava a abanar para as pessoas. Então, a Rebeca sempre foi uma menina calma, tranquila e muito simpática e carinhosa. A doença da bebê foi diagnosticada em novembro do ano passado, quando ela começou a passar mal e os pais procuraram um hospital. No começo de novembro, ela começou a apresentar alguns episódios de vômito. Já no primeiro dia, a gente levou ela a consultar. Ela foi medicada, foi para casa, ela melhorou um pouco. Dali 2 dias, ela começou a ficar ruim de novo, né? Nós levamos em outro médico, também medicou, fez exames que mostrou que ela estava com uma infecção na bexiga. A gente achou que era só isso, começou o tratamento. Ela melhorou por 2 dias e começou com os episódios de novo. Ali foi mais umas 3 idas no médico, até a gente ser encaminhada para Erechim,
que o doutor achava que ela tinha alguma coisa no estômago. Então, a gente foi encaminhado para uma consulta com uma gastropediatra para fazer exames mais complexos com relação ao estômago, porque eles achavam que tinha alguma coisa, que não estava parando nada. Ela vomitava direto o dia inteiro. Então, a doutora daí pediu para internar ela, daí foi feita uma tomografia do estômago, que mostrou que não tinha nada, e os exames de sangue mostraram que ela ainda tinha um pouco de infecção na bexiga, mas ela estava melhor já. Então, a doutora pediu para a gente permanecer internado, que ela ia fazer alguns testes com relação à alimentação. E isso na sexta. No sábado, então, ela teve uma convulsão. Então, os enfermeiros chamaram a doutora e ela examinou ela estava com os batimentos cardíacos bem baixos. Então, ela pediu uma tomografia da cabeça e um exame da coluna. Aí, quando eles fizeram a tomografia da cabeça, eles já descobriram o que ela tinha. Daí, ela estava, por causa do tumor, ela estava fazendo um quadro de hidrocefalia, onde ela já estava entrando em coma. Então, a gente, em questão de 10, 15 minutos, ela já foi para o bloco cirúrgico para botar um dreno externo na cabeça para drenar esse líquido. Foi bem difícil, porque foi tudo muito rápido. A gente sabia que ela não estava bem, mas a gente não imaginava que fosse algo tão grave. Então, nesse primeiro momento, o doutor falou para nós da hidrocefalia, né, e que ela precisava descer urgentemente para o bloco. Então, eu estava sozinha com ela, né, por causa da pandemia, meu marido não podia ficar também, então eu acabei ficando sozinha com ela. Aí eu liguei para ele, falei que ela estava indo para o bloco cirúrgico, mas nem eu sabia ao certo o que estava acontecendo, que o doutor disse que a gente conversava depois, porque eles estavam com muita pressa. Precisava ser feito um procedimento de urgência. Então, ele fez o procedimento, e depois que ele fez o procedimento, ele nos falou que não era só aquilo, que ela tinha um tumor e que eles estavam conversando com a equipe de Passo Fundo para ver, para de repente encaminhar ela para cá, para poder avaliar essa questão do tumor e o que ia ser feito com relação a isso. Devido à gravidade, os médicos optaram por uma cirurgia. A recuperação, que era para ser rápida, se tornou quase que interminável. Foram 40 dias no Centro de Tratamento de Terapia Intensiva, o CTI. Então, o médico quis fazer uma cirurgia rapidamente, que pelo quadro, pela maneira como tinha se desenvolvido, a suspeita deles é que fosse um tumor maligno, que estava crescendo muito rápido. Então, na terça, ela internou no domingo, na terça-feira ela fez a cirurgia já. Aparentemente foi tudo bem na cirurgia, eles conseguiram tirar a maior parte do tumor. Ela ia permanecer alguns dias somente na CTI, só que daí ela teve algumas complicações. Ela pegou meningite por causa desse dreno externo, daí eles tentaram tirar o dreno externo, mas começou a formar hidrocefalia de novo, então eles tiveram que colocar. O doutor queria colocar um dreno interno, mas como ela estava com episódios de febre, não foi possível. Então eles tiveram que novamente colocar um dreno externo, para depois que ela cessasse, que eles conseguissem controlar a febre, colocar um dreno interno. Ela colocou um dreno interno. Ela ficou 40 dias na CTI. Depois disso, foi feito um exame e, a princípio, eles nos falaram que a químio, por essa localização, não funcionaria muito. E para a radioterapia, ela seria muito nova. Então, o plano deles era ver se conseguiam aguardar um tempo, deixá-la crescer um pouco mais, para depois iniciar um tratamento para combater o restante do tumor, que não foi possível retirar com a cirurgia. Então, agora a gente iniciou o tratamento com a radioterapia, porque nessa última internação ela ficou um pouco ruim, a gente tinha uma consulta, mas precisou internar antes da consulta. E foi visto que o tumor estava crescendo muito rápido, por ser um tumor benigno. Os médicos esperavam que ele não fosse voltar a crescer tão rápido, e ele está crescendo muito rápido. Até os médicos falaram que está sendo um desafio, porque o comportamento do tumor está sendo totalmente inesperado para ele. Então, ela teve que iniciar a rádio, porque a quimio não fez efeito, e uma nova cirurgia no momento não seria possível. Então, ela iniciou a rádio,
Hoje ela fez a 16ª sessão, a princípio vão ser em torno de 20, 25, para depois repetir o exame, ver se ajudou, o que mais que pode ser feito. Na verdade, com relação à recuperação dela, ela está se recuperando muito melhor do que eles esperavam, né? Eles esperavam que ela fosse ter mais sequelas, mas ela está conseguindo se desenvolver. Claro, é um processo um pouco lento, né? Ela teve a parte motora dela afetada, então ela está tendo que trabalhar, fisioterapeuta, fonoaudióloga, para poder ir recuperando o que ela perdeu. Além da saúde da pequena, a família também precisa se preocupar com os custos do tratamento. Por isso, está organizando uma campanha de arrecadação de fundos que irão auxiliar desde a compra de fraldas, medicamentos e consultas até o transporte da bebê para os tratamentos. No primeiro momento ali, como foi tudo muito rápido, a gente até tinha uma poupança que era dela, né? A gente tem o plano de saúde da empresa que meu marido trabalha, mas o plano de saúde não cobre todos os custos. Alguns a gente tem que pagar a diferença e as anestesias do exame a gente tem que pagar por conta, que foi esse primeiro gasto maior que deixou a gente um pouco preocupado. Então, a gente tirou o dinheiro que a gente tinha da poupança dela e pagou esses primeiros exames, mas a gente ficou preocupado porque a gente sabia que teria mais exames, quem sabe teria mais procedimentos, o tempo de hospital, o tempo de tratamento. Então, os nossos familiares organizaram uma rifa, né, para nos ajudar. Algumas pessoas da nossa cidade também nos ajudaram. E a gente achava que seria a gente sabia que seria um tratamento, não ia ser tão fácil, mas a gente também não imaginava que a gente ia permanecer muito tempo no hospital, como tem sido, né? A gente passa uma semana e pouquinho em casa e volta para o hospital. Então, os gastos aumentaram bastante, desde a questão de fralda para ela, né? Ela tem gastado bem mais. E só meu marido está trabalhando, né? Até porque eu também nem teria como estar trabalhando nesse momento, né? A pequena Rebeca segue em tratamento e a gente fica aqui na torcida para que ela melhore logo e essa família volte a ser ainda mais feliz juntos. Não, eu quero, acho que desde já agradecer todas as pessoas que têm nos ajudado, as pessoas que vão sentir ainda de nos ajudar. E também pedir que não é só ajuda financeira, mas com certeza todo mundo pode ajudar orando por nós, né? Que nem você falou, né? Para Deus nada é impossível, né? Então a gente ainda tem muita fé que ela vai poder sair dessa. Muito bem, né, gente? Se você puder ajudar a Rebeca aí, ajude, faça a sua parte. Eu tenho certeza que Deus vai te dar em dobro aí essa ajuda muito importante para essa família. Vamos começar a falar de segurança pública agora? Olha, um homem morreu em um grave acidente na BR-153 aqui em Erechim na noite do último domingo. A informação quem traz para a gente é o Nathan Breitenbach. Na noite do último domingo, dia 21 de março, um grave acidente de trânsito deixou uma vítima fatal na BR-153 em Erechim. O acidente, com colisão transversal seguida de capotamento, envolveu um veículo modelo Fiat Fiorino com placas de Erechim e um carro modelo GM Corsa Hatchmax do município de Araucária, do Paraná. O condutor da Fiorino, Aloysio Weschenfelder, de 57 anos, foi projetado para fora do veículo durante o capotamento. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Erechim e encaminhado ao Hospital Santa Terezinha, onde não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal. E uma carreta carregada com milho tombou na RS 343 em Cacique Doble na tarde de ontem. Apesar da força do impacto, ninguém ficou ferido. Uma carreta com placas de São José do Ouro, que transportava milho, tombou na RS 343 em Cacique Doble na tarde desta segunda-feira. De acordo com populares, o motorista não ficou ferido.
Parte da carga ficou sobre a pista, que também dá acesso a Sananduva, e permaneceu interditada para o trânsito de veículos. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. E olha, agora eu vou contar uma história para você que parece inimaginável, né? Olha, uma mãe foi presa por desacato após questionar os policiais por que prenderam o filho dela com uma arma lá em Entre Rios do Sul. Olha, uma mulher acabou presa por desacato após o filho dela também ser preso em Entre Rios do Sul na noite do último domingo. De acordo com o registro da ocorrência, policiais militares que estavam de folga receberam a informação de que uma mulher estava sendo ameaçada pelo ex-companheiro. O homem estaria tentando entrar em uma residência sem autorização. Ao avistar os policiais, o homem então saiu correndo do local. Nesse momento, os policiais foram solicitar informações com 2 indivíduos que estavam sentados na calçada em frente a essa residência. Conforme os policiais, a dupla respondeu de forma agressiva e um deles chegou a fazer a menção de estar armado, colocando a mão na cintura. Nesse momento, os policiais então deram voz de prisão aos abordados e com um deles encontraram um revólver calibre 38 com mais 5 munições intactas, sendo então a dupla presa em flagrante. Segundo o registro feito pelos policiais, os detidos foram levados para a sede da Brigada Militar e enquanto os policiais colhiam os dados para registrar essa ocorrência, a mãe de um dos suspeitos, aquele que estava armado, chegou ao local para tentar entender o que estaria acontecendo, né? Conforme o registro, a mãe estava alterada e estaria gritando com os policiais. Em determinado momento, ela chegou a questionar, abre aspas, por que vocês prenderam o meu filho? Só porque ele estava com uma arma, né? Fecha aspas. A mesma, então, teria tentado entrar no local sem a permissão dos policiais para ver o filho. Ela acabou desobedecendo às ordens dos policiais e foi presa por desobediência e desacato. Então, a dupla, os 2 rapazes e a mãe do rapaz foram presos. Eles foram levados para o hospital de Jacutinga e logo após para a delegacia de polícia de pronto atendimento aqui de Erechim. Mãe e filho pagaram uma fiança de R$1.000 e irão responder em liberdade o processo. Já o outro rapaz que estava com ele, após prestar depoimento, foi liberado. Minha senhora, a senhora mãe, uma ação dessa, hein? Que papelão, hein? Que papelão, que exemplo a senhora dá para o seu filho, né? Dá para entender agora uma frase que a minha mãe sempre disse, que a fruta não cai muito longe do pé da árvore, né? E a verdade, por causa disso, né? O rapaz desobedeceu os policiais, desacatou, fez sinal que estava com uma arma, estava realmente armado. E depois a mãe dele foi lá, segundo a ocorrência, desacatar os policiais também, hein? Minha senhora, a senhora que é mãe, a senhora tem que dar exemplo, não defender filho vagabundo desse jeito que a senhora tem, viu? Então, dê o exemplo para o seu filho, né? Não tem que ir lá bater boca com os policiais, tem que surrar esse seu filho vagabundo que estava armado. A senhora tem que dar sorte que ele não pegou essa arma aí e não matou ninguém, né? Porque senão a senhora ia ter que visitar ele no presídio, né? Então, olha, que situação essa de Entre Rios do Sul, viu? Uma mãe brigando com os policiais porque eles teriam prendido o filho dela só porque ele estava armado. Minha senhora, que papelão esse, hein? Vamos seguindo agora com outras informações. E olha, um caminhão invadiu um estabelecimento comercial aqui em Erechim. Olha, um caminhão desgovernado invadiu um estabelecimento comercial e bateu contra um veículo na tarde desta segunda-feira. O acidente ocorreu por volta das 3 horas da tarde lá na rua José Reinaldo Agnonese, no bairro José Bonifácio, aqui em Erechim. Apesar da força do impacto, foram registrados apenas danos materiais nesta ocorrência. Também a Brigada Militar acabou levando para a delegacia 3 suspeitos
de praticarem um assassinato aqui em Erechim. Olha, 3 pessoas foram levadas para a delegacia nas últimas horas, suspeitas de participarem de um assassinato de um jovem de 18 anos no bairro Parque Lívia no último sábado. Nós mostramos esse caso aqui na TV Bom Dia. As detenções ocorreram ainda, segundo informações da nossa reportagem, ainda no fim de semana. O trio de 18, 19 e 24 anos foi levado para a delegacia de pronto atendimento aqui de Erechim e logo após prestarem depoimento, foram liberados pela polícia. Com a vítima, os policiais ainda encontraram uma arma e munições. O caso ainda está sendo investigado pela Polícia Civil. A motivação deste crime ainda também não foi esclarecida. Seguimos com outras informações e olha, um motociclista ficou ferido em um acidente lá em Nonoai. Olha, esse acidente aconteceu na tarde desta terça-feira. A moto que ele conduzia se chocou contra uma caminhonete modelo Saveiro, lá no bairro Balestrin. O motociclista foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital Comunitário de Nonoai. O condutor da Saveiro não ficou ferido. A moto ficou parcialmente embaixo da caminhonete aí, logo após o acidente. O caso foi registrado pela Brigada Militar. E olha, 4 menores foram flagrados pela polícia com armas e cachorros de caça lá no interior de Coxilha nessa terça-feira. Eles foram abordados por policiais militares que receberam a informação de que pessoas armadas estavam lá no interior do município. Os menores, que são de Passo Fundo, relataram que iriam caçar qualquer coisa. As armas, 2 espingardas calibre 36, o material de caça e 4 cachorros foram apreendidos pela Brigada Militar. Os menores foram levados para a delegacia e não souberam explicar a procedência dessas armas. Eles foram liberados na companhia de seus responsáveis. E olha, um acidente em Erebango deixou um motorista ferido e os criminosos aproveitaram esse acidente para furtar o automóvel. Olha só que fato impressionante. Olha, um motorista ficou ferido em um acidente no interior de Erebango no último fim de semana. Ele teria perdido o controle do automóvel e saído da pista. O homem foi resgatado e levado para o Hospital São Roque, onde recebeu atendimento médico e passa bem. Enquanto isso, as rodas do carro que ele acabou batendo, foram levadas por criminosos. A polícia está investigando esse caso. Quem tiver informações da procedência dessas rodas deve ligar para o telefone 190 da Brigada Militar. E olha, um acidente aqui no centro de Erechim foi registrado nessa madrugada. Um táxi acabou capotando. Olha, um táxi capotou no começo da manhã dessa terça-feira após bater em um carro estacionado. O acidente aconteceu por volta das 5 horas da manhã na rua Maranhão, no bairro Bela Vista, aqui em Erechim. O motorista do táxi estava trabalhando quando teria perdido o controle do veículo e batido contra um automóvel modelo HB20 que estava estacionado. De acordo com informações, apesar da força do impacto, ninguém ficou ferido. E olha, a Associação dos Municípios do Alto Uruguai, AMAL, recebeu um novo lote de álcool etílico 70%. Esse álcool vai ajudar na detetização e no auxílio ao combate à Covid-19 em vários municípios aqui da nossa região. Veja na reportagem. Na terça-feira, 16 de março, começou a ser distribuído a todas as secretarias de saúde mais um lote de álcool etílico 70%. Uma quantidade de 1.640 litros. De acordo com o Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus da AMAL, a produção a nível local e em parcerias, além de suprir a demanda da região, possibilita a aquisição de equipamentos e insumos, priorizando o princípio da economicidade, importante neste momento de gastos elevados. E ontem o comércio de Erechim voltou a reabrir as portas, até mesmo os serviços não essenciais. A presidente da CDL local enviou uma mensagem falando sobre a importância desse momento e reforçando a importância dos cuidados. Olá, associado da CDL de Erechim. Nesta semana que estamos retornando às nossas atividades consideradas não essenciais, ainda com restrições, queremos vir aqui reiterar o nosso pedido para mantermos todos os cuidados nas nossas lojas, nos nossos estabelecimentos, quanto à prestação de serviços também. Então vamos seguir assim como estávamos fazendo. Tenho a certeza
que todos aderiram ao protocolo, todos estão com as suas lojas organizadas, os seus colaboradores instruídos a maneira que temos que fazer. Uso de máscara, álcool gel, o distanciamento, a capacidade máxima de pessoas nos seus estabelecimentos. Nós queremos falar também que vamos voltar e insistir também na campanha do Compre Local, estimulando as pessoas, os clientes, os consumidores de Erechim e região a comprar no nosso comércio. Então, quero dizer a vocês que nessas semanas que estamos com um pouquinho mais de leveza, um pouquinho menos de preocupação, vamos nos dedicar, vamos manter para que isso possa continuar e melhorar essa situação. E olha, a comercialização da Feira do Peixe Vivo aqui em Erechim começa a partir da próxima terça-feira, dia 30. Quem gosta de comprar o peixe fresquinho aí para o feriado santo, precisa ficar ligado nessa data. Veja na reportagem. A comercialização do peixe vivo para a Semana Santa começa na terça-feira, dia 30 de março, das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde e se estende até a sexta-feira, dia 2 de abril, ao meio-dia, junto à Feira do Produtor no centro de Erechim. De acordo com a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar, a expectativa é de comercializar 20 toneladas de peixe de diversas espécies. A média de preço por quilo é de R$ 15,00 a R$ 37,00. As vendas devem seguir os protocolos de combate à Covid-19, com uso de máscara e distanciamento em filas. E o prefeito de Quatro Irmãos acompanhou no último fim de semana a instalação de novas caixas de água para o abastecimento lá do município. Vamos acompanhar a fala do prefeito Giovan Pogan. Está sendo instalado as caixas d'água para abastecimento da nossa população. São 8 caixas d'água de 20 mil litros, investimento em todo o município de mais de R$200 mil, o qual vai melhorar ainda mais a qualidade de distribuição, juntamente com a instalação do novo poço artesiano, que é logo após a safra, então será instalado a canalização até o poço e juntamente com o poço já existente serão 2 poços funcionando e 8 caixas de 20 mil litros para distribuição de água e melhoria no abastecimento da nossa população. E a Aurora Alimentos confirmou no fim de semana a compra de unidades de frigoríficas de frangos da empresa AgroDaniele de Tapejara. De acordo com informações repassadas pela assessoria da Aurora, a empresa deve assumir no mês de maio os frigoríficos. Todos os trabalhadores da AgroDaniele serão transferidos para a Aurora, que além das unidades frigoríficas também recebeu silos e outros locais aí. São 5 unidades da AgroDaniele. Vamos acompanhar e ver mais na reportagem. A cooperativa central Aurora Alimentos, que tem sede em Chapecó, confirmou neste fim de semana que concluiu as negociações para compras da estrutura e produção de aves do grupo AgroDaniele, que tem sede em Tapejara. Ao todo, foram adquiridos 5 unidades produtivas. Segundo a Aurora, 2 frigoríficos em Tapejaras de aves e suínos com capacidade superior a 200 mil abates por dia, além de fábricas de rações e subprodutos que também ficam em Tapejara, e um incubatório de aves que está em Ibiaçá. Também foi adquirida uma estrutura de silos de grãos com capacidade de 110 mil toneladas. A Aurora informou que irá assumir a estrutura em maio. Em nota, a AgroDaniele disse que todos os trabalhadores dessas unidades serão mantidos pela nova cooperativa. Os valores do negócio não foram divulgados. E como informado pelo governador Eduardo Leite, olha, poderes e instituições aqui do Rio Grande do Sul vão destinar cerca de 70 milhões de reais para hospitais para o combate à Covid-19. O objetivo desse dinheiro deve ser a compra aí de medicamentos que são utilizados principalmente nos leitos de UTI. A Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública, Tribunal de Contas e o Governo do Estado acordaram em repassar juntos mais de 70 milhões de reais para os municípios. O dinheiro será exclusivo para o custeio de leitos, medicamentos e insumos em hospitais, cuja aplicação será fiscalizada por todos os poderes do acordo. O governo não divulgou uma data de início desses repasses e quem serão os hospitais e os municípios recebedores desses valores.
Olha, no fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai ao Supremo Tribunal Federal para cancelar os decretos dos governadores para cancelar o decreto dos governadores aqui do Brasil, que impede, por exemplo, que as pessoas saiam à rua sem necessidade a partir das 8 da noite. O governador Eduardo Leite resolveu responder ao presidente. Vamos ver na reportagem. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quinta-feira que o governo federal entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para barrar o que considera abuso de governadores que têm decretado medidas de restrições como toque de recolher e que na sexta-feira vai apresentar um projeto ao Congresso com regime de urgência para ampliar as atividades consideradas essenciais e que podem funcionar durante as restrições. Em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais, Bolsonaro disse que a ação do STF, movida pela Advocacia Geral da União, a AGU, pretende anular os decretos dos governadores do Rio Grande do Sul, Bahia e do Distrito Federal, que tomaram medidas de restrições como a imposição do toque de recolher. Bem, entramos com uma ação hoje, ação direta de constitucionalidade, junto ao Supremo Tribunal Federal, exatamente buscando aqui conter esses abusos. Tá? Entre eles, o mais importante é que a nossa ação foi contra decreto de 3 governadores, que inclusive no decreto o cara bota ali toque de recolher. Isso é estado de defesa, estado de sítio, que só uma pessoa pode decretar, eu. Mas quando eu assino o decreto de defesa de sítio, ele vai para dentro do parlamento. Lá o Daniel vai votar, os senadores vão votar, e se eles concordarem, daí entra em vigor. Agora, um decreto de um governador ou de um prefeito, não interessa quem seja, tem poder de usurpar da Constituição. Então entramos com essa DIN no Supremo, o Supremo vai decidir, não vou emitir nenhum juízo aqui, obviamente se entramos, por intermédio da Advocacia Geral da União, a proposta foi supervisionada pelo ministro da Justiça. Nós esperamos ter uma resposta no tocante a isso aí. O pedido do governo federal ainda não foi sorteado pela relatoria do STF, mas o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, publicou um vídeo que menciona o atraso de Jair Bolsonaro porque as restrições em solo gaúcho terminarão na próxima segunda-feira. E, além disso, condenou a política de confronto adotada pelo presidente brasileiro. A lei federal que trata sobre o Covid dá competência aos estados para, através de decreto, estabelecer o que é essencial e que deve ser permitido para comercialização em função desses tempos excepcionais que a gente está vivendo de pandemia, em que se busca restringir e reduzir a circulação de pessoas. Ademais, o presidente Bolsonaro, mais uma vez, chega atrasado. Não é de surpreender, já atrasou o país tudo o que pôde na compra de vacinas, chega atrasado também na ação, uma vez que o nosso decreto tem a vigência prevista até o dia 21, próximo domingo. Na segunda-feira nós teremos outras normas, outras restrições estabelecidas no Estado de forma diferenciada. O presidente chega, portanto, atrasado e, infelizmente, coloca a energia em conflito, em confronto, em enfrentamento, desprezando a gravidade da pandemia, quando ele poderia estar colocando essa energia toda em ajudar, em conseguir vacina para a população, que é isso, presidente, que a população precisa, vacina. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora eu tenho um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis é imobiliário de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária, tudo que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, viu? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência tem mais Bom Dia Notícias para você. Tem os destaques da coluna Pente Fino. Não saia daí, eu volto já. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento você também. Vamos juntos contribuir com quem é daqui.
O estado classificou o Rio Grande do Sul em bandeira preta para a Covid-19. O cenário se agravou e a contaminação ocorre velozmente. Por isso, a AMAL atua em 3 frentes: prevenção, assistência com abertura de leitos e UTI, e fiscalização reforçada. O sistema de saúde está próximo do colapso e os profissionais sobrecarregados. Necessitamos de sua colaboração. As medidas são amargas, mas a realidade impõe atitudes. Falamos de vidas e todo o esforço é válido. Juntos, vamos superar essa crise. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Em 20 de março, Ponte Preta comemora 29 anos de emancipação política e administrativa. Um município em crescimento, fruto de um povo trabalhador, que investem e pensam no bem comum. Ponte Preta a cada dia vem gerando emprego e renda, seja no meio rural, na indústria ou no comércio. Parabéns, Ponte Preta! Cada vez mais um lugar acolhedor para todas as pessoas. Chegaram em Erechim os colchões magnéticos da Magniflex, equilíbrio do sono. Os colchões que ativam a circulação, relaxam a musculatura e auxiliam no alívio de dores, recarregam sua fonte energética, entusiasmo e regulam a pressão arterial, além de aumentar a sua imunidade e ajudar na redução do estresse e alívio da ansiedade. Confira os preços de fábrica e as condições que cabem no seu bolso com parcelamento em até 12 vezes e 15 anos de garantia. Colchões magnéticos Magniflex. Venha nos visitar. Rua São Paulo 169, em frente ao Posto BR. Oi, gente, eu estou aqui nessa agência linda do Sicredi para te contar uma novidade. Estamos comemorando 40 anos. 40 anos de conquistas e resultados. E a Sicredi Unistados preparou um ano cheio de ações, especialmente para você, associado. E eu estou aqui com o presidente e os diretores da Sicredi Unistados e nós vamos falar sobre esse ano incrível da cooperativa. Elisandro, como é que foi essa jornada de 40 anos? Uma jornada de muito sucesso, de alguns desafios, mas que lá na época, 20 associados se reuniram e hoje somos mais de 105 mil associados, mais de 600 colaboradores que diariamente ajudam os associados a realizarem os seus sonhos, a desenvolver as comunidades, os municípios, seja no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em Minas Gerais. Então estamos muito felizes em comemorar esse grande marco para a cooperativa nos seus 40 anos. E para isso, nós criamos uma grande campanha que a partir de hoje será entregue aos associados. Jaime, como será a campanha e de que forma o associado poderá participar? Então, a campanha será uma campanha de capitalização, onde todos os associados da cooperativa poderão participar e a cada R$100 que o associado aplica em cota capital, ele recebe o número da sorte e ele concorre ao sorteio. Serão 3 sorteios durante o ano, então são 53 prêmios de R$2.000, 53 prêmios de R$10.000 e mais 4 prêmios de R$100.000. Então todos os sorteios serão através da Loteria Federal e todos os associados poderão participar. Adelar, além da campanha, o que mais os associados podem aguardar aí em comemoração aos 40 anos da Sicredi Unistados?
estaremos realizando muitas ações, né, principalmente nas nossas agências, na nossa sede. Estaremos também iniciando a obra da nossa agência Agro, onde nasceu a nossa cooperativa, como o Lisandro falou, os nossos primeiros 20 associados. Continuaremos trabalhando muito forte com as nossas comunidades, incentivando o seu crescimento, seu desenvolvimento e também um programa especial da nossa cooperativa. Investiremos muito forte também nas ações sociais. E, portanto, convidamos a todos os nossos associados que participem da campanha, comemorem conosco e desejamos boa sorte a todos vocês. Vem crescer com o Sicredi, fortaleça a sua cooperativa e ainda concorra a R$1 milhão em prêmios. Sicredi Unistados, 40 anos juntos. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra tá em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra tá em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Conheça a Mais Saúde Ocupacional, o mais novo serviço de saúde e segurança do trabalho de Erechim e região. Promova um ambiente mais saudável e produtivo na sua empresa, com o apoio de quem oferece um serviço completo de gerenciamento em saúde do trabalhador. Entre em contato com nossa equipe e agende uma visita para conhecer mais sobre nossos serviços. Mais Saúde Ocupacional, esquina da Avenida Pedro Álvares Cabral com a Rua Distrito Federal 192, Sala 7, Centro de Erechim. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. Não vai dar nada, meu. É só chegar. A galera tá toda aqui, ó. Larga de ser trouxa e vem, meu. Tá, tô indo então. Pra quem achava que não ia dar nada, infelizmente deu. Estamos no pior momento da pandemia. Por isso, redobre os cuidados. E, principalmente, não te aglomera. Olá, pessoal. Meu nome é Vanderlei Augusto Magaloso. Eu sou médico infectologista. Estou passando aqui hoje para deixar um recado para toda a população da região Alto Uruguai. A pandemia de Covid continua e nessas últimas 2 semanas nós tivemos um incremento muito grande tanto no número de casos novos como no número de hospitalizações nos hospitais da região, principalmente nas UTIs dos hospitais Santa Terezinha e Hospital de Caridade. A população tem que estar ciente que tem que continuar com as medidas de precaução, ou seja, tem que continuar usando máscara, tem que evitar os locais onde existe aglomeração, manter os ambientes arejados e fazer a higienização das mãos. A situação ela está se tornando crítica, com um número muito grande de pacientes graves, pacientes jovens, um pouco diferente da faixa etária que houve na segunda onda. Então a gente vem aqui hoje passar esse recado para vocês. Temos que continuar o nosso combate à pandemia, temos que manter a nossa medidas de precaução e não achar que só fazendo a vacina a gente está livre do problema. A vacina é uma grande arma que a gente tem, mas enquanto nós não estivermos uma grande porcentagem da população vacinada, nós ainda teremos muitos problemas com o Covid. Então segue o alerta para todos. Continuem com as medidas de precaução gerais que foram preconizadas até essa data. Obrigado. Covid mata. Não seja a próxima vítima. O cenário da pandemia do Covid-19 está se agravando, com o aumento expressivo de casos ativos e a elevação das taxas de ocupação dos leitos hospitalares. O comportamento da sociedade reflete diretamente nos indicadores da Covid-19. Se for possível, fique em casa. Se tiver que sair, adote com rigor as medidas de prevenção. Evite locais com aglomeração. A prevenção e o cuidado são as nossas únicas armas. Cuide-se. Cuide de quem você ama. A vacina contra a Covid-19 trouxe uma nova esperança em dias melhores. Mas ainda não é hora de se descuidar. Continue adotando os protocolos de saúde.
como o uso de máscara, álcool gel e distanciamento. Evite locais com aglomerações. Cuide de você e de quem você ama. Apoio Câmara de Vereadores. Uma campanha da Prefeitura de Erechim. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pela sua audiência. Vamos agora aos destaques da coluna Pente Fino com o nosso colega Rodrigo Finardi. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, como é que tá, Leandro? Tudo certo. Olha, destaque da coluna de hoje, uma discussão antiga volta à tona. Olha, ontem tivemos uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores, a gente não pode acompanhar pelo distanciamento, já fizemos um pedido para ver se por imprensa pode, se os membros do Executivo estão participando das sessões sentados, não tem diferença com relação à imprensa, né? Ou a lei é para todos ou não é. Nesse caso específico aqui, o vereador Araújo botou um requerimento para extinguir o cargo de assessor jurídico da Câmara, como CC, que é sempre uma indicação, normalmente é do presidente, né? Para fazer um curso público e ter um cargo efetivo de procurador do Legislativo, né? Aí foi a votação esse requerimento. Deu 8-8. Aí coube a presidente, Ana Oliveira, dar o voto de Minerva, contrário à extinção desse cargo. Essa é uma discussão antiga, se fala no passado, agora foi feito o requerimento e mais uma vez foi brecado. Não, então ele continua como CC o cargo. Eu queria botar só aqui para poder fechar uma coisa com a outra, que não, por causa de espaço, eu botei embaixo aqui, ó, que tem o painel da votação. Faz favor, depois tu volta aqui, Patrick. Aqui, ó. 8-8, todo mundo. O que eu quero chegar nisso aqui? Já existe um movimento, com 3 meses de Câmara de Vereadores, para tentar fazer um grupo de oposição para derrubar o governo da mesa diretora. E esse tipo de votação pode ser um equilíbrio de forças. Nós vamos acompanhar agora, no decorrer do ano, se o governo pós-Flávio conseguem afrouxar, ter mais pessoas do lado deles, ou menos. Porque, pelas votações, já perderam o ANAX, né? Que seria de situação, e hoje falava no papel da oposição. Então, é de cuidar a partir de agora, que é até interessante esses movimentos. A gente vê ali alguns partidos da base, como o PSB, rachados, né? Um votou para um lado, um votou para o outro. Não, o PSB não, nós são 2. O PSB, lá, ó, embaixo ali, o Antônio Leonir Confortinho, votou, aprovou. E o outro... Então, você vê aí a própria base do governo rachando, né? Aos poucos, essa questão de entendimento, mas a Câmara é assim, é de discutir, só que é uma luz que se acende se tu quer ter a maioria. O Schmidt não dava bola para a maioria, nem tentou brigar. Mas tem que ver se agora que tu quer ter ou não. Bom, vamos voltar lá que era só para Lincoln. Bom, vamos seguindo agora, vamos falar vamos seguindo para os vereadores. Olha, moção de protesto e fechamento de agência bancária. Ontem esteve aqui o Daniel Zanella também, depois da sessão da Câmara ele bateu duramente, ele fez uma moção de protesto contra o fechamento da agência do Banco do Brasil nas 3 vendas. E ele tem razão, sabe por quê que ele tem razão? Ele diz para que instituições públicas, né, se é para servir a população e os empresários. Tu fechando uma agência que hoje utiliza o banco, o que vai acontecer? O pessoal vai ser deslocado das 3 vendas para o centro e pode aumentar a aglomeração. Eu acho que é muito pertinente o comentário dele, né? E daí também existe já um movimento que daqui a pouco ali na frente se privatiza o Banco do Brasil. Você já viu o movimento da Corsã, tu vai enxugando a máquina para privatizar depois. Daqui a pouco nós podemos logo ali na frente o banco mais antigo do país ser privatizado. Alerta com tom de pedido de socorro. Ontem na sessão, o Serginho não fala muito, né? Mas ontem ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção. Ele disse que aquelas placas de concreto que foi feito em 98, 99, lá no Progresso Cristo Rei, para botar no leito e correr o Rio Tigre, né? Teria deslocado algumas placas, segundo ele, na Câmara. Eu não fui lá ver. Mas pelo tom dele, é uma coisa que tem que averiguar. Porque se dá uma enxurrada muito forte, nós temos casas escoradas naquele concreto. Daqui a pouco ele disse assim, pessoas podem perder tudo e até mesmo a vida. Eu achei muito pertinente. Eu acho que o Executivo, acho que é Defesa Civil e coisa e tal, né? Eles vão ter que dar uma olhada nisso aqui, para ver se realmente corre perigo ou não. Você tem que fazer um laudo e apresentar para a comunidade antes que aconteça alguma coisa. Eu não estou aqui dizendo que vai acontecer,
Mas é melhor a gente prevenir, né? E ver se realmente o que ele falou ontem tem essa gravidade toda ou não. Olha, você conversou com o prefeito Beto Bordim de Jacutinga, não podemos infringir a lei. É que essa questão de poder aumentar repasse, coisa e tal, para funcionários, em função daquele projeto que foi aprovado aqui, teve um repasse de 4,56% inflacionário nos servidores públicos, CCs, FGs e também funcionários do Santa. E eu perguntei para ele, Beto, ontem, como ele é vice-presidente da MAU, a gente já falou, eu quis entrar nessa questão agora, né? Quis entrar nessa questão. Daí, disse assim, e aí, Beto, como é que tu está lidando com essa situação? Porque tu sabe que o funcionalismo, e todo mundo quer pelo menos a reposição, não é só no setor público, é em qualquer setor. Eu acho que é normal de cada empresa ter que dar pelo menos a inflação, para o cara não perder poder de compra, senão tu vira um aposentado trabalhando, que tu, cada vez te tira um pouco, quando vê, tu recolhe sobre 10, recebe 5, daí vai comendo, quando vê, tu ganha um salário mínimo. É a mesma coisa no setor privado. E ele disse assim, ó, ele tem caixa, não seria problema, ele acha que os funcionários merecem, que estão comprometidos, principalmente da linha de frente da saúde, hoje estão trabalhando muito mais que antes, e gostaria, ele poderia dar com todas as condições, mas ele não pode em função da lei complementar no 73, que se ele der esse aumento, ele vai infringir a lei, que lá proíbe aumento, reposição e questão inflacionária. Só. Então, temos aí um impasse de entendimento da lei, dentro da MAU. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui para frente. Daqui a pouco, não falei, daqui a pouco alguém que for pagar esse preço, isso não é contra o funcionalismo, é cumprir a lei, é isso que eu quero dizer. Eu não estou contra a ABC aqui. Se tiver direito, se dá. Agora, se a lei diz que não pode, em função daqueles recursos que veio para a Covid, nós podemos ter um problema aí na frente que algum prefeito, alguém, se não viver bem certinho a segurança jurídica, e pode ter que devolver dinheiro futuramente. Intramuros já se fala em eleições da Câmara, é isso aí. Né? E hoje tem o prefeito Polis na TV Bom Dia. Nós conversamos ontem tudo, vamos tentar, hoje 80 dias de governo. Né? Então, hoje às 14 horas, nós conseguimos marcar ontem, outra vez ele veio às 7h30 num erro de comunicação, que pareça. Nós conversamos aqui, ele acabou não dando entrevista. Então, hoje vamos falar da pandemia, vamos falar do distrito, como é que está, dos empregos, que a população mesmo aumentando, a gente sabe que vai ser um ano muito difícil, como está esse comportamento, o orçamento do município, que isso é fundamental para as ações públicas no resto do ano, que ele falou aqui na primeira vez que ele veio. Vamos falar do Santa, com essa ampliação dos leitos, como é que está a ampliação, leitos UTI, as outras ampliações. Vamos fazer um geralzão, mas com foco na pandemia e na economia, que é as duas principais angústias da população hoje em dia. Então, o foco maior será na pandemia e na economia. Mais 4 anos de limbo e ostracismo. Olha, cara, o ano que vem já tem eleições, tu acredita? Olha aqui, ó, aqui 1 ano e meio nós temos eleições já. Então aqui 1 ano e 3 meses já temos convenções. Olha como passa, né? Pelos movimentos que eu vejo, a nossa região vai continuar igual a antes. Nós vamos passar mais 4 anos. Né? Está todo mundo lançando candidato a deputado estadual aí. Eu ainda não coloquei o nome das pessoas, mas vou colocar. Não vai ter voto para todos de novo. Os partidos não vão se fechar num voto regional. Eu defendo, às vezes é uma defesa em glória, mas vou continuar defendendo, porque a gente vê os recursos indo de caminhão para alguns locais e vindo de pá para nós. Então, cada vez menos. E assim, nós vamos ficar cada vez mais no limbo e cada vez mais esquecido, com aquela regiãozinha no Rio Grande do Sul, no norte do estado, e lembra aquilo que eu fiz recentemente aqui. O mapa do Rio Grande sem a MAU e a MUNOR, lembra? Então, e cada vez mais nós vamos pagar os preços das nossas escolhas. Os culpados são quem? Os partidos que defendem os de fora, a população que acredita, é uma série de fatores. Mas quem sabe a gente cria consciência. Quando não tiver mais nada, que a gente vê coisas fechar, nós continuamos sem asfalto nos municípios, com problema de energia elétrica, problema de telecomunicações, aí quem sabe lá no futuro, tipo um Mad Max, a gente crie vergonha na cara e comece a escolher o nosso. E não é partido das pessoas. São pessoas que podem nos representar, que por menos que nos representam vai trazer mais que os grandões da política do Estado, que olham com a gente só como um reduto eleitoral, não pelo crescimento da região. Beleza, tá aí os destaques da coluna Pente Fino de hoje no Impresso Digital Mais Lida. Obrigado, Rodrigo, até a próxima. Até a próxima, até amanhã e até às 14 horas, nós estaremos aqui ao vivo hoje. Até às 14. Vamos agora ao comentário do Igor Miller. Te liga, porque opinião você também vê aqui.
A gente está vivendo um momento extremamente atípico, porque estamos enfrentando duas doenças com um impacto na saúde pública e na vida, na saúde das pessoas, muito grandes. Uma, como a gente já vem falando muito tempo aqui, é justamente a Covid-19, né? E que não vai ser o foco aqui desse comentário. E a outra é a questão da epidemia de dengue, que atinge o país como um todo. E a dengue, a gente tem que dar atenção também a esse assunto. E ambas as doenças, elas têm uma característica em comum, que é justamente a questão da prevenção. Na questão da Covid, justamente, seguir os protocolos de saúde, higiene, isolamento, distanciamento, enfim, esse regramento todo que é necessário. E para ser preventivo. E na questão da dengue, existe a questão do combate ao mosquito, que a única prevenção que se pode fazer é justamente combater os focos onde o mosquito pode se reproduzir. E aí entra a participação das pessoas. Não tem como ser diferente disso. Sem a colaboração da comunidade, a dengue não tem como ser controlada. Controlada, e não estamos falando aqui em erradicar, que seria quase impossível fazer isso. Devido aos tantos espaços que existem aí no município para se fazer o controle. Então, se recomenda, pelo menos, que 2 vezes as pessoas olhem os terrenos, a sua casa, para ver se existe, 2 vezes por semana, para ver se existe algum foco, algum lugar que possa parar a água e ser um pequeno reservatório para criar, um pequeno criadouro para o mosquito se reproduzir. E uma outra coisa importante a ser salientada é justamente o seguinte: a gente não está falando só de áreas grandes. O mosquito da dengue, ele se reproduz desde uma tampinha de garrafa colocada na natureza, emborcada para cima, onde acumule água, até uma piscina abandonada num terreno baldio, ou numa chácara, ou seja o que for, uma caixa d'água sem vedação. Então, o mosquito se reproduz, não importa o tamanho do espaço, ele se reproduz em qualquer ponto que tenha água parada. Um tijolo virado para cima, com o fundo fechado, um cano largado no terreno, um vaso esquecido, qualquer coisa, uma calha mal arrumada, enfim, é realmente complicado e desafiador falar sobre isso, porque o mosquito ele tem uma dinâmica ele se reproduz, cada 7 dias o mosquito está se proliferando, está se reproduzindo. E qualquer cantinho é espaço para ele se reproduzir. E por isso que é fundamental, e não existe outra maneira, para conseguir diminuir a infestação desse inseto que transmite a dengue, chikungunya, zika, outras doenças e a febre amarela, é preciso mais do que nunca a participação da comunidade. A comunidade tem que estar vigilante no que diz respeito à criação do mosquito. O município vai fazer a sua parte, mas a gente só vai conseguir vencer essa luta com o apoio da comunidade, com a prevenção. Quanto menos mosquito, menos a possibilidade de ter a infestação, a proliferação da doença. E Erechim está tendo casos de dengue, porque o mosquito se infecta com o vírus e vai passando para outras pessoas. E conforme relatos aí, para finalizar, conforme relato de quem pegou, a doença é simplesmente horrível. Os efeitos da doença são insuportáveis, a dor de cabeça, a dor no corpo, o mal-estar,
A pessoa não consegue comer, mal consegue ficar em pé. E não tem o que fazer. A única maneira de controlar isso é controlando os focos de criação. E um outro ponto que é importante dizer, o Fumacê não vai resolver o problema no bairro, ou seja o que for. Só vai resolver a infestação é o controle dos locais de multiplicação. O Fumacê é um paliativo e que, segundo a Fiocruz, ineficiente, porque o mosquito fica dentro de casa e a fumaça passa no bairro e acaba não atingindo aquele mosquito que está dentro da residência. Então, a única maneira de controlar é com a colaboração das pessoas. Cada um tem que fazer a sua parte. Do contrário, nós vamos ter que lidar com mais essa epidemia, que também é uma doença grave e que, na subsequência, se a pessoa pegar mais de uma vez, pode desenvolver a doença hemorrágica e vir a morrer. Então, é uma situação realmente complicada, mas que, para sair dela, precisa da colaboração da comunidade. Uma boa semana e é isso aí. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias. Vamos agora aos destaques do Bom Dia impresso e digital, hoje com a Tayane do Carmo. E agora, sem mais, vamos agora ver as principais informações da edição de hoje do Jornal Impresso desta terça-feira, dia 23 de março. Então, já está aqui na nossa tela. Nossa capa, então, traz a informação em relação ao comércio. Após quase um mês fechado, o comércio reabre as portas aqui em Erechim. Na página 2, então, a coluna do Rodrigo Finardi, Pente Fino, então, fala sobre uma discussão que volta à tona, então, ali na Câmara de Vereadores aqui de Erechim. Página 3, Aurora, Alfa e Olfar entre as 100 melhores empresas do agronegócio nacional. Olha só. Página 4, então, vemos os artigos de opinião. Lindanir Canelo falando sobre moda, Gilberto Jasper trazendo opinião aí sobre o nosso dia a dia. Página 5, então, depois de idas, vindas, justiça e pressão, né, volta então a cogestão, volta a valer aqui no Rio Grande do Sul. Então, na página 6, mais artigos de opinião. Página 7, destaques da região. Severiano de Almeida vacina mais de 128 idosos em drive-thru. Página 8, então, em relação à saúde, né? A semana inicia com 622 casos ativos e 75 pessoas hospitalizadas em relação ao coronavírus. Página 9, destaque da educação. O curso de Educação Física da URI promove o 17º relato profissional. Página 10, então, vemos mais destaques aqui em relação a Erechim, né? Então, sobre o comércio que estava fechado e agora abriu. Então, página 11, também destaques da região. Aniversário de 29 anos é marcado pela entrega de obras ali no município de Barra do Rio Azul. E na página 12, então, vemos mais destaques em relação ao protagonismo do campo. Na página 13, falando sobre centenário, a ERS 477 em busca de apoio e pavimentação. Na página 14, então, sobre a saúde pública, a luta contra a dengue está perdida sem colaboração da comunidade, é o que reforça o jornalista Igor. E também depois vemos os classificados aqui do Bom Dia, muitas variedades. Na página 21, então, a bebê getuliense que luta pela vida precisa da sua ajuda. Página 22, temos aqui, então, em relação à segurança, já aqui o fim de semana registra 3 homicídios e uma tentativa na região. Então, aqui em relação ao esporte, Ipiranga perde para o Juventude no Colosso da Lagoa. E na página 24 também mais informações ali em relação ao Grêmio. Titulares se reapresentam para a temporada de 2021. Eu lembro para você que o jornal aqui impresso do Bom Dia já está nas bancas, você já pode adquirir. E além dessas informações que eu falei, tem outras matérias aqui de interesse aqui em relação a Erechim e também da região para você ficar bem informado.
Vamos falar de esporte agora com o Eric Oliveira, o nosso Maurício Saraiva aqui da TV Bom Dia. Boa tarde, Eric. Tudo bem, na verdade, mais ou menos para a torcida do Ipiranga, né, que perdeu ontem. Mais ou menos mesmo. Bom dia, Leandro. Bom dia para quem está nos acompanhando. O sentimento que fica é 2 derrotas em sequência, ruim, ainda mais porque se trata de um jogo que aconteceu aqui em Erechim. Já se sabia, e eu falei, inclusive, que jogar contra o Juventude que ainda não tinha ganhado de ninguém, venceu apenas uma partida contra o Novo Hamburgo, que era o lanterna do campeonato, então a pressão existia para o lado do Juventude. E o Ipiranga iria jogar contra esse time que precisava vencer se quisesse estar, quem sabe, no decorrer do campeonato, entre os 4 para o quadrangular final, depois no mata-mata. E foi o que aconteceu. Um Juventude também, que o que dá para dizer da partida é que realmente foi um jogo em que o Juventude precisava vencer e foi isso que fez. Chegou poucas vezes, é verdade, chegou uma vez, dá para dizer, mas foi efetivo. E talvez essa tenha sido a diferença. Temos uma fala do treinador Júnior Rocha que acho que exemplifica exatamente o comportamento do Ipiranga e o resumo dessa partida. Em relação à partida, iniciamos com muitos jogadores abaixo, né? E aí quando 3 ou 4 estão abaixo, às vezes 6, 7 não carregam esses 3 ou 4 que estão abaixo. No segundo tempo a gente fez uma mudança, na verdade fizemos 2 mudanças, a gente evoluiu bastante durante o jogo. Durante esse segundo tempo que a gente fez, parecia uma outra equipe, né? Intensidade, amplitude, movimentações, oportunidades criadas, mas não foi efetivo. Então temos que dar mérito para o Juventude, que na chance que eles criaram, eles foram efetivos. A questão da sequência de jogos, cara, é uma novidade para o clube também, né? É um calendário novo para o clube. A pandemia já apertou o nosso calendário, e com Gauchão, Copa do Brasil, intercalados, assim, com um tempo de curto muito pequeno para a recuperação, tem sido uma novidade para o clube e para nós também, da comissão técnica. Mas nós estamos recebendo todas as condições, toda a estrutura para recuperar esses atletas para o estímulo principal que é o jogo, né? Só que nós não estamos tendo tempo para treinar, que faz parte, não é só nosso, é todas as equipes. Mas isso prejudica o desempenho de ambos os lados, né? Tanto é que o Juventude caiu muito no segundo tempo também. Por esse fato, jogou em Murici, nós jogamos em Manaus. Mas no segundo tempo, cara, eu saí muito satisfeito. Se nós entrar com essa atitude, com esse nível de competitividade, qual nós tivemos, né, nos jogos até então, mas principalmente nesse segundo tempo, que me agradou bastante a entrada do Quirino e do Silvano, agregou muito para a equipe, né, fez nossa equipe evoluir demais. E seguimos fortes, trabalhando, tem uma decisão agora, quinta-feira já contra o São José, e domingo nós já jogamos contra o Aimoré São Leopoldo. Então, 2 partidas fundamentais para a gente, né, brigar pela parte de cima da tabela. Muito bem. Situação do Ipiranga, como é que fica agora? Trazer até a tabela do campeonato, porque até para exemplificar o que significa esse campeonato gaúcho. É um campeonato gaúcho muito curto, além de tradicionalmente o campeonato gaúcho ser muito rápido, as partidas, e como bem falou o Júnior Rocha, são partidas que têm pouco espaço para treino, pouco espaço para recomposição física. E foi isso que aconteceu. Já se sabia que o Ipiranga já vinha jogando com o mesmo time, aqueles mesmos 11 jogadores, desde o início da competição. Jogou Copa do Brasil com esses mesmos 11. É claro que ia chegar uma hora que algum jogador ia sentir algum desgaste. Foi o que o treinador falou, que o time não estava 100%, que alguns jogadores não estavam no seu melhor nível físico, nível técnico. E quando isso acontece, os outros às vezes não conseguem dar conta. Ele fez algumas modificações no segundo tempo, conseguiu colocar, mudou ali. O Dija Baiano acho que entrou bem, não comprometeu. A ausência do Caprini não foi algo que pode-se dizer que comprometeu o Ipiranga. Agora, o Ipiranga criou muitas chances. O segundo tempo foi um segundo tempo com bastante volume de jogo. Agora, o Ipiranga não conseguiu aproveitar. E não conseguiu aproveitar também contra o time do Inter. Então, me parece que o Ipiranga criou muito, nesses 2 jogos que o Ipiranga perdeu, criou muito. Teve várias chances para conseguir até sair com a vitória. Poderia ter saído de Porto Alegre com a vitória, como poderia ter, no mínimo, empatado contra o Juventude ontem. Não conseguiu, porque não foi efetivo. Então, isso é uma preocupação que o treinador tem que ter. Não sei se daqui a pouco treinar a finalização, tentar trazer um pouco mais de velocidade para a finalização, assim como eu falei. Isso é no treino. E ele não está tendo esse tempo, para treinar.
Então, eu acho que ele tem um problema. Eu acho que ele realmente precisa... O Ipiranga tem criado, mas não tem sido efetivo na conclusão, fazer alguns treinos nesse sentido. Bom, vamos falar do Grêmio agora, que jogou ontem, jogo atrasado e ficou no empate. O que aconteceu, o Grêmio em São José? No Passo da Areia. E olha, é interessante porque o Grêmio não vence lá no Passo da Areia há 20 anos. Isso é uma informação até que chama atenção, porque o São José é um time que não dá para se dizer que é tradicional no gauchão, e nem da capital não dá para dizer que é tradicional, por causa da dupla Grenal. Agora, o São José é uma equipe realmente que sempre traz alguma dificuldade para o time do Grêmio e para o Inter também. Agora, o Grêmio faz 20 anos que não ganha dentro do Passo da Areia. Francisco Noveleto, o estádio do São José, um estádio sintético. Parece muito até um gramado aqui municipal, porque realmente sempre se fala sobre a situação desse gramado. Agora, o Grêmio realmente teve várias chances. O Grêmio jogou melhor que o São José, mas não conseguiu vencer o time do São José. Um lance que o Zequinha fez o gol, uma bola completamente maluca para dentro da área, o goleiro sai mal, falha defensiva, a zaga se confundiu tudo, e o time do São José conseguiu, então, abrir o marcador e o Grêmio depois empatou, mas criou muito. O que dá para dizer sobre esse Grêmio é que tem 100% de aproveitamento, agora não tinha, agora não tem mais, mas não perdeu ainda. 5 da tarde tem Virando o Jogo com Eric Oliveira. Obrigado, Eric. Um abraço, Leandro, para quem está acompanhando também. Gente, vamos agora com a previsão do tempo. Veja como fica o tempo no dia de hoje. Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. Nesta terça-feira, a previsão é de chuva aqui na região. A passagem de uma frente fria no estado vai contribuir para a formação de muitas nuvens carregadas, que podem vir mais à tarde e à noite. Vamos conferir como ficam as temperaturas? Aqui em Erechim, a mínima será de 18 graus e a máxima de 24. Pode chover cerca de 40 milímetros e a umidade relativa do ar fica em torno de 66%. No município de Erebango, a mínima será de 18 graus e a máxima de 24. E no município de Viadutos, a mínima será de 19 graus e a máxima de 25. Mais informações e detalhes sobre a previsão do tempo você confere no site do Bom Dia. E no Bom Dia Entrevista de ontem, a Tayane, aí que a gente viu na previsão do tempo agora há pouco, conversou com o vereador André Jukoski. Essa é a sequência de entrevista com os vereadores eleitos no último ano, em que a TV Bom Dia tem conversado com eles para falar sobre projetos e também os objetivos à frente do Legislativo neste novo mandato que se iniciou em 2021. Vamos acompanhar agora e rever juntos essa entrevista. Estamos começando mais um Bom Dia Entrevista e hoje a nossa conversa é com o vereador André Jukoski para falar sobre as propostas, projeções para este mandato e também aí os planos para os próximos anos. Então ele já está aqui conosco, aqui no estúdio, já cumprimento ele. Seja muito bem-vindo aqui no Bom Dia Entrevistas. Então é uma satisfação muito grande estar conversando com vocês, agradeço a oportunidade e acredito que a imprensa como um todo, sempre que nos dá essa oportunidade de falar sobre o nosso trabalho é algo bem importante, então estou bem feliz por estar aqui conversando com vocês do sistema Bom Dia. Vereador, eu acompanhava nas suas redes sociais que um dos projetos neste momento, devido à pandemia e dificuldades também que vários empresários e as pessoas estão enfrentando, é sobre um pedido de providências que o senhor solicitou, solicitando que o município, talvez ali fizesse um auxílio emergencial próprio para ajudar essas pessoas ou também um empréstimo. Eu gostaria que o senhor falasse melhor sobre esse pedido. O nosso pedido tem origem numa situação que a gente verificou no município de Canoas. Lá o prefeito ele conseguiu articular e organizar de tal forma que o município vai conceder um auxílio emergencial às pessoas que tiveram dificuldade na pandemia de R$200. A gente sabe que é uma quantia pequena, mas num momento de total caos como nós estamos vivendo, em função de toda essa situação do coronavírus,
eu procurei, né, estudar essa situação e sugerir isso ao prefeito. Às vezes, para as pessoas não fica muito claro a abrangência do papel do vereador. A gente tem o papel de sugerir, de enviar propostas e o prefeito a avaliar a aplicação ou não. Eu espero que o meu pedido sensibilize o prefeito. Nós estamos com, vamos dizer assim, com um caixa bom dentro da prefeitura, até pela gestão anterior que deixou um valor considerável no caixa. Então, daqui a pouco a gente poderia destinar parte desse recurso para movimentar um pouco mais a economia nesse momento tão complicado. Então, essa foi a ideia do meu pedido de providência. E sem contar que ajudar as pessoas que estão passando por necessidades que não são poucas, né? Vereador, o senhor sempre foi um dos defensores desse setor da educação, até por atuar bastante tempo nesta área e também ser professor. Nesse sentido, o senhor tem projetos novos nesse novo período do seu mandato na área da educação? Nós temos um link muito forte, além da educação, com a cultura. Inclusive, foi aprovado há 2 sessões anteriores a constituição da Frente Parlamentar Pró-Cultura, que é uma proposição minha. Porque é um segmento que tem uma ligação muito forte com a educação. Eu acredito que a educação de Erechim está indo muito bem. A gente tem essa questão das vagas de creche, que com o aluguel do antigo Instituto Anglicano Barão do Rio Branco, acredito que se não zerar, nós vamos chegar muito perto disso. No quesito educação, o meu sonho, daqui a pouco, foge da prerrogativa do vereador, que é a constituição de um sistema da escola de educação em tempo integral. Eu acredito que qualquer cidade, qualquer estado desenvolvido, qualquer país que queira uma mudança significativa deva começar pela educação. Mas o projeto seria qual? A escola de educação em tempo integral. Então essa é uma sugestão que no decorrer do mandato a gente quer fazer, para que a Secretaria de Educação estude a viabilidade da implementação, o tempo de implementação, mas acredito que Erechim tem condições, tem profissionais qualificados para isso, para a gente pensar nessa escola de educação em tempo integral. Isso não vai mudar a educação de Erechim. A educação de Erechim tem qualidade, mas vai revolucionar pelo tempo que a criança está em contato com a escola, pela possibilidade dos pais terem a certeza que os filhos estão o dia inteiro com um suporte educacional adequado para toda essa situação. Então, a minha ideia para a educação é a escola de tempo integral, de educação em tempo integral. E falando agora de educação, o que a gente percebe bastante é que os estudantes têm agora o desafio de fazer os estudos em casa, estudos online. Na sua avaliação, como é que o senhor vê esse cenário? Existiria, por exemplo, alguma forma de o município ajudar as crianças, os pais que talvez não tenham esse total domínio da tecnologia nesse sentido? Como é que o senhor visualiza as aulas remotas? Se nós tivéssemos a escola de educação em tempo integral, provavelmente nós não teríamos essa deficiência. Mas hoje é muito complicado para o setor público sanar esse problema, porque é algo que envolve muitas variáveis. No meu entendimento, a pandemia mostrou principalmente para alguns deputados, algumas pessoas do setor político, tanto no Estado, na Assembleia Legislativa, quanto no governo federal, que a educação domiciliar que foi pleiteada, foi tentado se tornar lei, enfim, ela não se aplica num país com deficiências como o Brasil. Então o ensino remoto reforçou isso. E infelizmente a gente não teria nenhuma ação que cobrisse todas as falhas, a falta de acesso a uma boa internet, enfim, as condições dos professores também terem uma interação maior com a questão tecnológica. Isso tudo nós teremos que nos preparar melhor, porque nesse sentido não é Erechim, o Rio Grande do Sul, o Brasil inteiro e grande parte dos países do mundo está atrasado em relação à tecnologia. A educação precisa se nivelar no mesmo patamar das grandes inovações. E, infelizmente não é a realidade hoje, né?
E uma das demandas também que eu vi ali nas postagens e nas informações divulgadas é sobre a saúde. Agora, Perfeito. então, nós temos uma demanda muito grande nesse setor da saúde, tanto economicamente como em relação a tudo que falta. E eu gostaria que o senhor falasse melhor a respeito daquela solicitação, um projeto sobre o aplicativo de agendamento de consultas, que eu vi que o senhor comentou que ele estava na fase final, mas aí não conseguiu finalizar devido à pandemia. Como que funciona esse aplicativo e se tem a previsão dele terminar, digamos assim, terminar o trabalho ali, né, para que as pessoas possam usar? Eu estive conversando com a secretária de saúde, que foi muito atenciosa, e ela está ansiosa para que nós possamos retomar essa ideia do aplicativo na área da saúde. Por quê? Em pleno ano de 2021, não é possível, com toda essa questão tecnológica que a gente está tratando, que as pessoas necessitem sair de suas casas, doentes, entrar numa fila para buscar um agendamento de consultas. Não é, às vezes o cidadão não tem ideia do prejuízo que ele causa quando ele marca uma consulta e não comparece. Quando ele vai até a consulta, agenda exames e não comparece. Quando ele vai à consulta, faz os exames e não vai buscá-los. O dado que eu recolhi na Secretaria de Saúde na gestão passada é que em torno de 37 mil exames por ano as pessoas não iam buscar. Então, entre consultas agendadas que não foram realizadas, entre exames marcados que as pessoas não foram coletar, enfim, o que era necessário para fazer o exame, e os exames realizados e que não foram retirados, isso dá um prejuízo de quase 5 milhões ano para os cofres públicos. Então, o aplicativo foi no sentido, primeiro lugar, o respeito ao cidadão. O setor público, que é responsável pela saúde, oferecer todas as condições dele ter um bom atendimento. E o segundo é a economia. Só que em função da pandemia, isso necessita de toda vamos dizer assim, uma estruturação do sistema da Secretaria de Saúde. Nesse momento pandêmico, nós não temos como fazer essas alterações, mas estou bem feliz porque a secretária tem toda a convicção de que isso é necessário e que nós precisamos terminar. O aplicativo entraria na fase de testes. Toda a estrutura tecnológica dele está pronta. É só começar a fazer os testes e ver o que precisa melhorar. E, inclusive, nós iríamos visitar, nós tínhamos uma visita agendada para Blumenau, onde já funciona o aplicativo, para o dia 22 de março do ano passado. A pandemia estourou dia 17, então isso atrapalhou tudo. Mas Erechim, em breve, segundo o que a secretária colocou, tem o interesse de fazer com que essa minha proposta se torne realidade, a gente possa tratar o cidadão com mais respeito ainda e termos economia nos cofres públicos para fazer os investimentos que a saúde tanto precisa. E agora, falando dessa nova fase, o senhor está no seu segundo mandato. Quais são os outros projetos que o senhor tem em mente e pretende apresentar projetos ali na Câmara de Vereadores nesse período que o senhor estiver trabalhando? Claro que eu tenho uma série de projetos que é difícil falar nesse momento, porque o pessoal, as críticas nas redes sociais, elas são muito comuns e sem critério, né? A grande maioria sem critério. Então, o que acontece? Por que a formação da Frente Parlamentar de Cultura? Nós temos um setor econômico em Erechim muito forte, está sofrendo com a pandemia, nós estamos buscando alternativas, mas enfim, é um setor econômico forte. E eu acredito muito numa fonte de recurso econômico, que é uma fonte sustentável chamada turismo. Mas para que a gente possa desenvolver o turismo em Erechim, nós precisamos reconhecer quem faz a cultura do nosso município. Porque quando a gente vai para cidades turísticas, ela sempre tem atrativos culturais. Então, nós precisamos valorizar mais esse setor, conhecer efetivamente nossas potencialidades. Eu já fiz várias reuniões com o setor e a gente está descobrindo muita coisa bacana. Então, uma frente que a gente pretende atuar é essa. Outra frente que eu quero fazer algumas sugestões é a frente de mobilidade urbana. Porque o que acontece? Com a questão da tecnologia, a gente percebe que os meios de transporte alternativos são muito importantes para uma sociedade que vive num binômio muito tranquilo com o meio ambiente.
Então, nesse sentido, existe um projeto que foi apresentado por estudantes da Engenharia Civil da URI na conclusão de curso, que eu acompanhei no ano de 2019, da construção de 26 quilômetros de ciclovia na cidade de Erechim, que é uma maneira alternativa das pessoas se deslocarem pela nossa cidade. É outro ponto que eu pretendo abordar, enfim, nesse mandato. Na questão do meio ambiente, nós precisamos avançar nas questões ligadas ao saneamento básico. Não é possível nós termos mais de 100 anos e não termos esgoto tratado. Então, são uma série de projetos, porque eu já atuei nessa área do meio ambiente no mandato passado e quero continuar trabalhando nesse sentido. Mas uma coisa que precisa ficar claro para todo mundo é que a gente vai continuar com a responsabilidade do projeto ser apresentado, ele ser analisado com critério. A gente não vota pelo fato de não fazer parte do grupo do governo, não deixa de votar favorável a um projeto por uma questão política. A gente trata os projetos todos com toda a consciência e com todo o critério para que a gente possa representar e bem representar o cidadão que nos deu a condição de um segundo mandato. O que eu quero agradecer a todos, que ainda eu não tive a oportunidade de agradecer, mas nesse sentido é que a gente vai trabalhar, de cumprir todas as obrigações, atuar no setor cultural, sempre estar presente nas discussões ligadas à educação, tanto é que eu estou contribuindo na medida do possível com o grupo temático de educação dentro do CODER, do Conselho de Desenvolvimento de Erechim, e, enfim, ações nesse sentido. E todas aquelas demandas e o bom atendimento à população que a gente vai continuar prestando durante esses 4 anos. Vereador, e para a gente fechar aqui a nossa entrevista, então, nós sabemos que agora, não só Erechim, né, Rio Grande do Sul, o país, nós enfrentamos uma situação muito difícil devido à pandemia e muitos setores foram afetados, como nós acabamos de falar. Na sua avaliação, na sua opinião, o que Erechim vai precisar pós-pandemia para continuar se desenvolvendo e avançar mais, no sentido de, digamos assim, recuperar aquilo que foi prejudicado durante a pandemia? Nós vamos precisar de uma gestão pública criativa. Nós não teremos tanto recurso como nós tínhamos em outras épocas, então a gente vai precisar ser criativo para estimular os setores econômicos. E nós precisaremos ser solidários para enfrentar tudo isso. Não é a receita para a volta à normalidade não está somente no setor público. Inclusive, nós aprovamos na Câmara o projeto de parcerias públicos-privadas. Isso vai ser muito importante para a gente retomar muita coisa. Então, uma gestão criativa, um ambiente de solidariedade, um ambiente onde as pessoas queiram ajudar o desenvolvimento da cidade. É isso que a gente precisa basicamente, no meu entendimento, para a gente começar a promover o retorno às atividades normais, e esperamos que isso se concretize no tempo mais breve possível. Perfeito. Vereador, aqui então chegamos agora ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço a sua presença aqui, sua participação e também por todos os esclarecimentos para que a população lhe conheça melhor e também conheça as suas propostas. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e sempre que for necessário a gente está à disposição, porque é nosso dever como representante da população estar sempre à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. E parabéns pela iniciativa e estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. O Bom Dia Notícias de hoje fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você pode rever esse programa e outros no site www.tvbomdia.com. Um ótimo dia para você, tudo de bom e até mais.